Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu costumava andar com um grupo de amigos. Fazíamos várias coisas juntos, desde quando havíamos nos conhecido na adolescência. Foi uma época muito boa. Às vezes, frequentávamos alguns bares ou festas, e outras vezes, apenas nos reuníamos para papear ou jogar videogames. Em uma certa noite de inverno, decidimos nos encontrar na casa de um dos meninos, que vou chamar aqui de Daniel. Quando cheguei, notei que o ambiente estava mais movimentado do que o habitual. Além do nosso grupo, estavam presentes as namoradas deles e alguns outros amigos em comum. Vale destacar que naquela ocasião, muitos dos presentes ali nunca tinham se visto antes. Reunimos o grupo e saímos para comer. Foi bem divertido. Até hoje, eu me recordo desse dia como sendo um dos encontros mais legais que fizemos. Pelo menos, até um certo momento. Enquanto estávamos jantando, eu fiquei perto de uma menina que eu não conhecia ainda. Vou chamá-la aqui de Marina. E ela foi bem simpática e conversamos bastante. Rimos muito, senti que havíamos gostado um do outro. Até pensei que poderia dar em algo se continuássemos conversando. Depois de jantarmos, ainda dentro do restaurante, estávamos decidindo o que fazer naquela noite fria. Eu lembro que ninguém queria ficar na rua porque, além do frio, havia uma fina camada de chuva caindo. Decidimos então voltar para a casa do Daniel, onde havíamos nos encontrado antes. O Dani morava com os pais, mas claro que nesse dia eles não estavam em casa e ficamos bem à vontade. Em um dos cantos da sala, lembro que havia um pequeno bar com vários tipos de bebidas. Logo, começamos a experimentar de tudo. Quando já estávamos um pouco altos, lembro que um dos vizinhos bateu a porta pedindo para que falássemos mais baixo, porque já passava da meia-noite. Daniel, em uma tentativa de controlar o pessoal, deu a ideia de assistirmos então um filme, e um pouco por influência minha, acabamos escolhendo um filme de terror. Quando começamos, o clima estava bem descontraído. Apesar dos temas sinistros abordados no filme e a atmosfera de uma noite fria, a maior parte das pessoas estava rindo e tirando sarro do que a gente estava vendo. Mas eu notei que a Marina, aquela menina que eu tinha conversado no bar, estava um pouco quieta. Pensei que talvez fosse porque ela não conhecia a maioria das pessoas. Então me sentei ao lado dela no chão e tentei puxar papo novamente. Só que, dessa vez, a resposta foi um tanto negativa. Eu achei que ela só queria mesmo prestar atenção no filme, mas logo eu percebi que ela parecia não estar muito bem. Senti uma certa angústia vindo dela. Eu lembro que ela foi ao banheiro umas 2 vezes, e nesse momento eu decidi voltar para o sofá do outro lado da sala. Eu gostei dela, mas entendi que naquele momento ela não estava afim, ou tinha alguma outra coisa acontecendo, então eu resolvi dar espaço. Em meio às risadas e pedidos de silêncio do dono da casa, ouvimos uma das meninas chamar por Daniel e pedir por ajuda no banheiro. Ela estava junto com a Marina. Ele pausou o filme e, após uma vaia da galera, ele se dirigiu ao banheiro que ficava no corredor ao lado da sala onde estávamos. A maioria continuou conversando, mas como eu já estava mais próximo, prestei atenção nos barulhos do corredor. E, em meio à falação e risadas, dava para ouvir algo que parecia como um choro baixo. Isso me deixou um pouco desconfortável. Mas até aí tudo bem, vai. Algumas pessoas bebem e às vezes choram. Nada demais. Quando Daniel voltou para a sala, eu o questionei se estava tudo bem e ele disse que sim, que só ia pegar um medicamento de enjoo para dar para Marina. Antes que ele pudesse voltar ao corredor, ouvimos uma risada alta, abafada, seguida por um grito. O silêncio na sala foi absoluto. Daniel voltou apressado da cozinha e, passando por todos na sala, pediu para que ficassem ali e seguiu para o banheiro. As pessoas estavam cochichando e agora dava para ouvir um choro mais alto vindo do corredor. Apesar de não ser nada muito esquisito, deu para sentir que o ar ficou denso. Parecia ainda mais frio. Dava para ver o medo e uma certa aflição nas expressões das pessoas. No momento seguinte, o Dani voltou para a sala, veio até mim e disse: Cara, me ajuda. Tem como você dar uma força ali no banheiro? A Marina tá passando mal e a amiga dela já tá bem nervosa. Vai ali rapidão enquanto eu vou ligar pros pais dela, beleza? Na hora eu nem pensei muito, só assenti e fui lá ajudar. Quando cheguei no banheiro, deu pra ver a Marina ajoelhada com a cabeça de frente pro vaso sanitário, e a amiga dela estava abaixada e com os olhos marejados tentando consolá-la. Olhando aquela cena, eu só achei que ela havia passado um pouco dos limites na bebida e estava um pouco enjoada. Só que algo no comportamento dela não fazia muito sentido.
Ora ela chorava, ora ela ria ou gritava e sussurrava coisas que eu nem entendia. E em um certo momento, eu olhei nos olhos da amiga dela e acho que ela percebeu o meu desconforto. E ela veio falar comigo, e apesar de ter lágrimas nos olhos, ela estava com uma expressão calma. Só que, quando ela se aproximou, eu senti um empurrão. A Marina havia se levantado, se debatendo um pouco e acabou me empurrando. Eu me desequilibrei, bati na porta e joguei a amiga dela para fora do banheiro, fechando a porta atrás de mim. Fiquei alguns instantes ali parado, flutuando nos pensamentos, sem conseguir absorver a realidade. Eu lembro que eu respirei fundo algumas vezes e quando eu voltei a mim, vi a Marina no canto do banheiro. E ela estava bem alterada, toda tensa, olhando para todos os lados, pro teto. Parecia aterrorizada. Era como se ela estivesse fugindo de algo ou de alguém. Eu perguntei com a voz meio tímida: "Ei, você tá bem? Quer alguma ajuda?" Nessa hora eu senti o meu estômago gelar, porque apesar de ela ser uma menina menor do que eu, ela ficou em silêncio e ficou me encarando, sem piscar. Parecia que ela não tinha me notado ali ainda. E aí ela começou a vir bem devagar na minha direção, sem dizer uma palavra. Eu estava tão confuso que eu nem entendi se ela estava bem ou não. Quando ela chegou bem perto, segurou os meus pulsos com firmeza, e eu senti um arrepio. As mãos dela estavam frias. Ela encostou a cabeça no meu peito e começou a repetir uma frase ininterruptamente. Não deixe ele morrer. Não deixa ele morrer. Eles vão matar ele. Não deixa ele Em meio aos sussurros, repetindo a frase, ela gritava e chorava, intercalando com uma risada bem sinistra. Não deixa. A amiga dela começou a bater na porta, tentando abrir, e foi aí que eu me dei conta que a Marina estava me empurrando contra a porta e apertando os meus pulsos com tanta força que chegou a ficar a marca das unhas dela. O choque era absoluto na minha mente, além da minha compreensão. Eu não conseguia raciocinar. Eu estava com medo e confuso. Cheguei a achar que elas estavam fazendo algum tipo de brincadeira, mas não foi esse o caso. Eu lembro que, com uma coragem que até hoje eu não sei de onde eu tirei, eu só falei pra ela: "Fica calma e que tudo ficaria bem." Eu a abracei, empurrando pouco a pouco pra frente, para que sua amiga pudesse abrir a porta e entrar no banheiro novamente. Ela conseguiu entrar e elas se abraçaram. A amiga dela fez um sinal pra mim de que estava tudo bem. Então eu saí dali e comecei a voltar para a sala. O Dani apareceu no corredor. Falou que os pais dela já estavam vindo. Perguntou se estava tudo bem e eu só assenti que sim. Quando cheguei na sala, o pessoal estava em total silêncio ainda. Alguns com os olhos bem arregalados. Aquele clima de descontração havia evaporado totalmente. Eu olhei para eles e dei um sorriso amarelo. Em seguida, todos começaram a se organizar para ir embora. Depois daquele dia, continuamos nos falando. E com o tempo, acabei me aproximando também das amigas da Marina. Para muita gente, isso pode parecer algo comum, mas na época eu realmente não fazia ideia do que tinha acontecido. Alguns dias depois, conversando com uma das amigas dela, descobri que o que eu presenciei na verdade foi uma crise de pânico. Ela me contou que já havia visto a Marina passar por algo parecido antes, embora com menos intensidade. Explicou também que a Marina é uma pessoa muito sensível e que, às vezes, certos gatilhos emocionais podem desencadear reações assim. Mais tarde, a própria Marina me confidenciou que algumas cenas do filme que estávamos assistindo aquele dia a afetaram profundamente. Ela não estava acostumada com esse tipo de coisa, e aquilo acabou mexendo com ela mais do que ela imaginava. Pedi desculpas a ela inúmeras vezes, mesmo sabendo que eu não tinha como prever, eu fiquei com um peso na consciência. Isso tudo me fez refletir sobre como a nossa mente é vulnerável, como certos estímulos, por mais banais que pareçam, podem tocar camadas muito profundas do nosso estado mental. E mais do que isso, eu entendi que sempre devemos olhar os outros com cuidado, porque às vezes, por trás de uma reação inesperada, existe uma história que a gente ainda não conhece, existe um contexto que ignoramos, vivências que moldam o que somos e como reagimos. Cada pessoa carrega dentro de si um mundo invisível. A compreensão genuína vai além das palavras. Exige paciência, escuta e, sobretudo, respeito.